Neste vídeo estarei abordando a função de segundo grau, conhecida também como função quadrática. Então veremos nessa aula o que significa uma função de segundo grau, estudaremos seus respectivos componentes, como também iremos esboçar o gráfico. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora pro vídeo. E aí pessoal, meu nome é Wesley, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos de matemática. Na aula de hoje nós iremos estudar a função quadrática, que é a função de segundo grau. E por que é chamada função de segundo grau? Porque simplesmente nós temos aqui a forma genérica dela, que é representada por y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Então aqui nós temos um termo ao quadrado, uma variável x ao quadrado. Por isso, função quadrática. Mas o que significa essa função aqui, essa forma genérica? Significa que isso aqui é a representação do gráfico de uma curva denominada parábola. Além disso, nós temos que o a, b e c são as constantes, chamadas coeficientes, que nós iremos trabalhar. Sendo que o a é diferente de zero, até porque se o a for igual a zero, vai ficar zero vezes x quadrado, que dá zero. Então vai ficar sobrar somente esse termo aqui. E esse termo sozinho aqui é a equação da reta. Então nós não queremos isso. Então, por isso que o a é diferente de zero, para a gente ter uma curva denominada parábola. Então, como é que é a representação gráfica dela? Aqui nós temos um exemplo dela aqui, uma parábola. Então nós temos aqui as seguintes peculiaridades. Nós temos aqui esse x1 e x2 são as raízes da minha função, ou seja, é onde que cruza no eixo x, aqui está o eixo x, então nós temos x1 e x2 sendo duas raízes. Nós também temos que, para calcular essa raiz, a gente simplesmente faz o seguinte, a gente calcula utilizando a fórmula de Bhaskara. Então nós utilizamos Bhaskara para poder calcular essas raízes. Nós temos também aqui, ó, que usando a fórmula de Bhaskara, se o delta é maior do que zero, nós temos duas raízes reais, que é exatamente essa situação aqui, ó. Temos uma raiz e outra raiz aqui. Se o delta for igual a zero, nós temos apenas uma raiz real. Mais para frente a gente vai ver um exemplo disso. E se o delta for menor do que zero, nós não temos nenhuma raiz real. Então o gráfico não cruza no eixo x. Nós também iremos ver um exemplo disso. Então aqui nós temos a forma fatorada, que é representada por essa multiplicação aqui desses três termos. O primeiro é o coeficiente a, que é o mesmo a que está aqui na forma genérica. E nós temos aqui x menos uma raiz, x menos outra raiz. Isso se ele tiver duas raízes diferentes. Se ele tiver uma raiz só, vai ser a mesma raiz que está aqui, vai ser a que está aqui. E se ele não tiver raiz, é porque não vai ter como ter essa forma fatorada. Então, se ele não tem a raiz real, não teremos uma forma fatorada. Então, nós temos aqui também que este C aqui é o elemento, o ponto, onde que a curva está cruzando no eixo Y. Aqui está o eixo Y, então a minha parábola está cruzando nesse ponto C aqui no eixo Y. Então, a constante C indica onde que está cruzando no eixo Y. Além disso, nós temos o vértice da parábola, que é representado por esse V aqui, ó, esse ponto bem aqui, nesse ponto mais baixo dessa parábola aqui. Como eu disse, esse aqui é um exemplo de parábola. Então aqui nós temos um ponto mínimo, né? É o ponto mais baixo dessa curva. Então é chamado de vértice. Então esse ponto aqui é o vértice da parábola, podendo ser determinado pela seguinte fórmula. Então aqui nós temos a fórmula do vértice, que ele é representado, olha, pela coordenada x e pela coordenada y. Então nós calculamos a coordenada x, calculamos a coordenada y, que utiliza, né, os coeficientes aqui, ó, b, utiliza o coeficiente a e também utiliza o delta. Então é bom a gente ter em mente esses dados aqui para a gente determinar o ponto do vértice, né? X, Y. Então, coordenadas x, y. Nós também temos algumas propriedades associadas às raízes. Então, nós temos aqui que a soma das raízes é o mesmo que menos b sobre a, que é a propriedade de soma,
e nós temos que o produto dessas raízes é o mesmo que C sobre A. Esse C e este A são esses mesmos coeficientes que nós temos aqui, ó, esse A e esse C. E o mesmo vale para o B aqui. Então, nós temos que essa aqui é a propriedade de produto. Então, caso venha a ser necessário, vocês têm isso aqui em mente. Então, agora eu vou apresentar a vocês algumas possibilidades de gráficos para a função da parábola que a gente está estudando. Então, nós temos aqui que quando o meu A, o meu coeficiente aqui, o meu primeiro coeficiente aqui do x², ele for maior do que zero, nós temos uma parábola voltada para cima, né? Uma concavidade, né, que diz voltada para cima. Então, se ela tem uma concavidade voltada para cima, nós temos que o vértice é o ponto mínimo da minha parábola, ele é o ponto mais baixo. Se o meu A for menor do que zero, a gente vai ter o oposto. Nós teremos uma curva com a concavidade voltada para baixo. E nós temos que o nosso vértice, né, vai passar a ser o ponto máximo da minha parábola. Outras situações é quando, como eu mencionei anteriormente, nós temos que quando delta é maior do que zero, nós temos duas raízes, porque a parábola cruza uma vez aqui e outra vez aqui no eixo x. Então, se ela cruza duas vezes, nós temos que o delta é maior do que zero. Por isso que gera duas raízes reais. Então, nós temos que, quando delta é igual a zero, nós temos que a parábola cruza somente em um único ponto. E esse ponto, geralmente, é o vértice. Então, nós temos que, quando delta é igual a zero, nós temos uma única raiz real. E quando delta é menor do que zero, nós temos que a nossa curva, a nossa parábola, ela não cruza no eixo x. Eu mencionei a vocês anteriormente que a gente utiliza Bhaskara para calcular as raízes, mas nem sempre. O único caso assim, que eu recomendo vocês usarem Bhaskara é quando o A, B e C forem diferentes de zero. Ou seja, eles forem algum número que não seja zero. Então, nós temos que, para calcular a raiz, nós temos que igualar a nossa função a zero. Então, vai ficar zero é igual à nossa função. Então, nós temos que, para resolver essa equação aqui, nós temos que utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, nesse caso aqui, quando A, B e C é diferente de zero, eu recomendo vocês usarem essa fórmula. Agora, quando o meu B é zero, eu recomendo vocês não utilizarem essa fórmula, porque pode ser que seja mais demorado. Então, quando o meu b é igual a zero, ó, estou substituindo ó, zero, né, já que eu estou igualando a minha função a zero para poder calcular as raízes, vai ser igual a x² mais 0x mais c, ou seja, eu substituí o b por zero. Então, vai ficar somente ax² mais c. Nisso aqui, eu consigo isolar o x. Então, eu não preciso utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, é só simplesmente isolar o x dessa situação aqui, dessa equação. Então, nós temos que passo c para o outro lado, vai ficar menos c é igual a x². Então, nisso aqui nós temos que x² é igual a menos c sobre a. O a que estava multiplicando passou dividindo. Então, nós temos que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Então, lembrando que esse quociente aqui, ó, dos menos c sobre a, for um número negativo, não é possível calcular essa raiz. Então, não teremos raiz nessa função. Mas, se for positivo, então nós teremos como calcular as raízes, nós teremos uma positiva e uma negativa dela. Então, essa aqui pode ser uma formulazinha para você calcular direto quando o b, o coeficiente b é zero. Então, basicamente é isso, é você substituir o b, que vale zero, e isolar o x. Agora, quando nós temos que o nosso termo c é zero, nós temos que zero é igual a ax² mais bx mais o zero, que eu substituo o c por zero. Então, vai ficar zero é igual a ax² mais bx. Nisso aqui, nós conseguimos fatorar esse termo aqui. Então, nós conseguimos colocar em evidência o termo comum para poder simplificar. Então, nós temos que o termo comum é x entre esses dois termos. Então, vai ficar, colocando em evidência, vai ficar x que multiplica ax mais b. Então, aqui nós temos duas situações. Quando x é igual a zero, então nós já encontramos uma raiz. Quando c é zero, o x é igual a zero já é uma raiz já definida. E a outra raiz é quando zero, esse mesmo zero, é igual ao outro termo aqui, que é ax mais b.
E aqui nós não precisamos nem utilizar Bhaskara, é só isolar o x aqui facilmente. Então, passando o b para o outro lado, vai ficar menos b é igual a x, e isolando o x, vai ficar menos b sobre a. Então, quando c é igual a zero, nós temos que uma das raízes é zero já, e a outra raiz a gente pode calcular como x é igual a menos b sobre a. Sabendo os coeficientes, nós conseguimos determinar essa outra raiz. Agora nós iremos estudar os passos para poder esboçar o gráfico de uma parábola. Então vamos lá. Nós temos que o primeiro passo é encontrar os pontos de interseção no eixo x, ou seja, as raízes da função. Encontrar o ponto de interseção no eixo y, ou seja, o coeficiente c, que é onde que vai cruzar no eixo y. Além disso, nós temos que analisar a concavidade, ou seja, analisar o coeficiente A, né, se ele é positivo ou se ele é negativo, para saber se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Por seguinte, a gente vai encontrar o vértice da parábola, que é baseado naquela fórmula que eu passei a vocês anteriormente. E por último, a gente vai esboçar o gráfico, porque aí a gente vai ter os pontos de interseção no eixo x, o ponto de interseção no eixo y. A gente vai saber a orientação dela, se ela é côncava para cima ou para baixo. E a gente vai saber o ponto do vértice da parábola. Então basta só esboçar o gráfico para poder ficar tudo certinho. Então vamos para um exemplo que a gente vai representar graficamente a função y igual a menos 3x² menos 3x mais 6. Então essa aqui é a nossa função. Então, inicialmente, a gente vai encontrar os pontos de interseção no eixo x, ou seja, as raízes. Então, vamos primeiramente identificar os coeficientes. Então, nós temos aqui que o nosso a é menos 3, que é o que acompanha o x². Nós temos que o b é menos 3, que é o que acompanha o x aqui. E nós temos que o c é o elemento isolado das variáveis, que é, no caso, a constante aqui, 6. Então, vamos lá. Utilizando a fórmula de Bhaskara, né, já que todos os coeficientes são diferentes de zero, nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo, vai ficar menos 3 ao quadrado. Recomendo sempre substituir colocando entre parênteses, para não ter confusão de sinal. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 mais 6. Isso aqui vai dar 9 mais 72, resolvendo. Então, nós temos que o delta é 81. E nisso, nós temos que, utilizando a outra fórmula, substituindo, vai ficar menos b, ou seja, se o b é negativo, vai ficar, substituindo entre parênteses, vai ficar menos da fórmula e o valor do b. Então, é sempre bom substituir entre parênteses para não ter essa confusão de sinal, de eu não ter que esquecer um sinal aqui. Então, vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 81 sobre 2 vezes o a, que o a vale menos 3. Então, vai ficar menos 3, 3. Raiz de 81, 9. Então, nós temos mais ou menos 9. E 2 vezes menos 3, menos 6. Então, a primeira raiz, que a gente vai utilizar a parte positiva aqui. Então, vai ficar 3 mais 9, que dá 12, dividido por menos 6, menos 2. Então, essa aqui é a primeira raiz. E a segunda raiz, eu vou utilizar a parte negativa, que vai ficar 3 menos 9, que vai dar menos 6, dividido por menos 6, 1 positivo. Então, temos que as nossas raízes é 1 e menos 2. Então, colocando como ponto, né, nós temos que as raízes representadas pelos pontos menos 2 e 0 e 1 e 0. Por que 0? Porque o y aqui a gente está igualando a 0, né, para poder encontrar as raízes. Então, o ponto é x0. x0. Como a gente encontrou o valor de x, vai ser menos 2, 0 e 1 e 0. Então, esses são os pontos das raízes que a gente encontrou. Nós também podemos utilizar a forma fatorada, né? Podemos, baseado nas raízes, determinar a forma fatorada dessa função aqui. Então, nós vamos utilizando aquela fórmula, né, do a que multiplica x menos uma raiz, x menos outra raiz. Vai ficar, o nosso a vale menos 3, então vai ficar menos 3 que multiplica x menos uma raiz, lembrando de substituir sempre entre parênteses, x menos outra raiz. Então, nós temos aqui, simplificando, vai ficar menos 3 que multiplica x mais 2 vezes x menos 1. Então, essa aqui é a forma reduzida, a forma simplificada, a forma fatorada
desse polinômio aqui, dessa função. Bom, pessoal, agora que nós encontramos as raízes, nós iremos para o segundo passo, que é encontrar o ponto de interseção no eixo y, ou seja, o coeficiente c. Então, temos lá que como o nosso c vale 6, o nosso coeficiente aqui, ó, então o ponto de interseção no eixo y é o ponto 0, 6, que é quando x é igual a 0, o nosso y é igual a 6. Então, o nosso ponto é 0, 6. Para quem tiver em dúvida identificar, é só substituir a função, né, no lugar de x, eu substituo 0. Então, vai ficar menos 3 vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 6. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar 0, 0 e 6. Ou seja, quando x é igual a 0, substituindo a função f de 0, nós temos como resposta 6. Então, por isso que o nosso ponto, onde que cruza no eixo y, é o ponto 0, 6. O 0 representando a coordenada x e o 6 representando a coordenada y. Bom, então como terceiro passo, nós iremos analisar a concavidade da minha parábola. Então, para isso, nós olhamos, né, o nosso coeficiente a. Então, aqui nós temos que o nosso a ele é igual a menos 3, ou seja, se ele é menos 3, ele é menor do que zero, até porque ele é negativo. Então, se ele é menor do que zero, nós temos que a parábola tem concavidade voltada para baixo e possui o ponto de máximo. Então, basicamente é isso. Como quarto passo, nós iremos encontrar o ponto do vértice da parábola. E como é que a gente faz isso? Utilizando aquela forma que nós vimos lá atrás, né, na definição, né, dos conceitos sobre a parábola. Então, nós temos a fórmula do vértice aqui, que é representado por menos b sobre 2a na coordenada x e menos delta sobre 4a na coordenada y. Então, nós vamos aproveitar essa parte aqui que a gente já fez, que é identificar os coeficientes e calcular o delta. Então, nós temos aqui, substituindo o b e o a e o delta, nós temos que vai ficar menos b, ou seja, menos 3, sobre 2 vezes o a, que também é menos 3, e aqui menos o delta, que ou seja, menos 81, sobre 2 vezes o a, que é menos 3. Então, menos 3 vai dar 3, e aqui embaixo vai dar menos 6, e aqui embaixo aqui, desse outro, vai dar menos 12. Então, simplificando aqui, nós temos que o nosso vértice possui coordenada x no menos meio e coordenada y no 27 sobre 4. Então, aqui nós temos que esse vértice é o ponto de máximo da minha parábola, até porque nós vimos no item anterior que ele possui concavidade voltada para baixo, então ele possui um ponto de máximo, e esse ponto de máximo é esse vértice que nós acabamos de encontrar. Bom, e por último, nós vamos esboçar o gráfico, baseado nessas informações que nós obtivemos. Então, nós temos aqui as raízes, né, que nós obtivemos anteriormente, que é representado pelos pontos menos 2 e 0, e 1 e 0. Nós temos o ponto de interseção no eixo y, que é representado por esse ponto aqui, o 0 e o 6. E nós temos o vértice, que é representado por esse ponto aqui, o menos meio e 27 sobre 4. Então, nossa parábola fica basicamente isso aqui, ó. Aqui nós temos o eixo y, aqui nós temos o eixo x. Então, eu marco as minhas raízes, que no caso é o menos 2 e o 1, né, esses dois pontos aqui. Eu marco a interseção no eixo y, que é esse amarelo aqui, que é esse 0, 6, esse ponto aqui. E nós também marcamos o ponto de máximo, né? Nesse caso é um ponto de máximo, porque ela é voltada para baixo. Então, nós temos o ponto de máximo aqui, que é coordenado, ó, no x ele é menos meio, ó, e no y ele é 27 sobre 4, que seria um pouquinho acima de 6,5. Então, seria aqui esse ponto do vértice. Então, é só traçar essa curva aqui com concavidade para baixo que nós finalizamos o esboço desse gráfico. Então aí, pessoal, para resumir essa aula, né, que nós tivemos, nós estudamos a função quadrática, a função de segundo grau, que possui essa forma genérica aqui, ax² mais bx mais c. Nós temos que o é de segundo grau por causa do x², porque ela tem que ter uma variável elevada a 2, né, que representa o segundo grau.
Então nós temos aqui um exemplo dessa parábola, onde que x1 e x2 são as nossas raízes. Nós temos que esse C, esse ponto C aqui é o ponto de interseção no eixo y, que é onde que cruza no eixo y, e as raízes são onde que cruza no eixo x. Ó. O C está cruzando no eixo y. E esse V aqui, esse ponto aqui, notável, ele é chamado vértice. Então ele pode ser o máximo ou o mínimo. Nesse exemplo aqui, ele está como mínimo da minha parábola, porque ele é o menor ponto aqui, ó, referente ao eixo y, ele representa o valor mais baixo. Então por isso que é chamado vértice. Então nós temos que, para calcular essas raízes, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, mas nós também podemos utilizar não só a fórmula de Bhaskara, mas podemos utilizar aquelas outras situações lá que eu mostrei vocês anteriormente. Então, dê uma olhada lá. E nós temos que a fórmula do vértice é representada por essa aqui, que é menos b sobre 2a na coordenada x, e menos delta sobre 4a na coordenada y. Aqui nós temos duas propriedadezinhas associadas às raízes, né? Então aqui nós temos uma propriedade de soma e aqui nós temos uma propriedade de produto dessas raízes. Agora, em relação à orientação da minha parábola, nós temos que quando A é maior do que zero, nós temos uma concavidade voltada para cima, ou seja, o vértice é o ponto de mínimo. E quando o nosso coeficiente A ele é negativo, ou seja, menor do que zero, nós temos uma concavidade voltada para baixo. Ou seja, o nosso vértice ele é o ponto máximo da minha parábola. E o passo a passo para esboçar o gráfico é encontrar os pontos de interseção no eixo x, que é onde que cruza no eixo x, esses pontos aqui. Encontrar o ponto de interseção no eixo y, que é esse ponto C aqui. Então nós encontramos esses dois pontos, mais esse ponto aqui. Analisar a concavidade, ou seja, analisar essa orientação aqui da minha concavidade baseado no coeficiente A, para ver se ela é voltada para cima, para ver se ela é voltada para baixo. Encontrar o vértice da parábola, ou seja, utilizar essa fórmula aqui para poder encontrar o ponto do vértice e esboçar o gráfico, baseado em todas essas informações que nós obtivemos nesses passos anteriores. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando estudar função de segundo grau, saber como que desenha uma parábola. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, alguma crise existencial, pode estar deixando aqui nos comentários para a gente estar se interagindo. Assim todo mundo aprende, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.